Imagine um lugar perdido no sertão da Bahia, onde homens, mulheres, crianças e idosos decidiram criar uma vida à margem do Estado, desafiando a fome, a seca e, principalmente, a ordem estabelecida. Esse lugar existiu, chamava-se Canudos. E o que aconteceu ali? Entre 1896 e 1897, não foi apenas uma guerra, foi um massacre, um crime de Estado contra um povo que ousou sonhar diferente. O Brasil do fim do século XIX ainda sangrava as feridas da escravidão, recém-abolida em 1888. A República, proclamada em 1889, não trouxe a prometida liberdade. Em vez de direitos, a população pobre recebeu abandono. Nesse cenário, surge a figura magnética de Antônio Conselheiro, um líder religioso, místico, mas, acima de tudo, um homem capaz de dar esperança aos deserdados da terra. Para os fazendeiros e governantes, ele era um perigo. Para os sertanejos, ele era o guia de uma vida mais justa. Conselheiro pregava contra os abusos do governo, contra os impostos injustos e contra o luxo de uma república que ignorava os pobres. Em Canudos, não havia senhores de engenho nem coronéis. A terra era repartida, o trabalho coletivo sustentava a comunidade e a fé servia de cimento social. Era um projeto radical, quase socialista, que florescia no coração do semiárido. E isso, para os donos do poder, era inaceitável. A imprensa da época, controlada pelas elites urbanas, tratava Canudos como antro de fanáticos. Pintavam Antônio Conselheiro como um louco perigoso, um monarquista conspirador. Mas a verdade é que o arraial incomodava porque representava uma alternativa. Ali, a ordem oligárquica, baseada no latifúndio e no clientelismo, simplesmente não tinha espaço. O medo não era de fanatismo religioso, mas de organização popular. E foi por medo que o Estado decidiu esmagar Canudos. A primeira expedição militar, em 1896, foi ridicularmente derrotada pelos sertanejos. Mal armados, mas conhecendo cada palmo do terreno, os homens e mulheres de Conselheiro repeliram os soldados profissionais. A humilhação foi tanta que o governo federal decidiu escalar a violência. Vieram a segunda e a terceira expedição. Ambas foram derrotadas. Cada vitória de Canudos soava como um grito. O povo pode resistir. Foi então que a República mostrou sua face mais cruel. Em 1897, organizou a quarta expedição, enviando mais de 10.000 soldados, canhões, metralhadoras, o que havia de mais moderno em tecnologia de guerra. Era o exército contra sertanejos famintos, contra mulheres e crianças que defendiam seu pedaço de chão, era a máquina do Estado esmagando um povo inteiro. O cerco a Canudos durou meses. A fome foi usada como arma, os poços foram envenenados, os cadáveres expostos para espalhar medo. Quando o arraial finalmente caiu, em outubro de 1897, o massacre foi absoluto. Estima-se que mais de 25.000 pessoas foram mortas. O próprio Euclides da Cunha, que presenciou a guerra como correspondente do jornal O Estado de S., Paulo descreveu em sua obra-prima Os Sertões. Canudos não se rendeu. Exemplo único, resistiu até o fim. Caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores, que todos morreram. Esse trecho revela o tamanho da tragédia e da coragem. Canudos não foi apenas destruído, foi riscado do mapa, como se nunca tivesse existido. O exército incendiou casas, demoliu igrejas, espalhou sal sobre a terra. Quiseram matar não apenas pessoas, mas também a memória. Queriam garantir que nenhuma semente de rebeldia voltasse a brotar. Mas a história é teimosa. Hoje, mais de um século depois, Canudos vive na lembrança como símbolo de resistência. O que estava em jogo não era apenas religião, mas o direito do povo de existir fora da lógica da exploração. A comunidade de Conselheiro questionava na prática os privilégios da elite. Por isso foi exterminada. O que incomodava não eram rezas, mas a ousadia de organizar uma sociedade sem coronéis. E se pensarmos bem, Canudos continua atual. Quando comunidades periféricas, quilombolas, indígenas ou movimentos de moradia ousam construir alternativas de vida coletiva, logo são chamados de perigo, ameaça, baderna. A lógica é a mesma: criminalizar quem resiste, quem se recusa a viver ajoelhado diante do poder. Canudos nos ensina que a violência do Estado contra os pobres não é exceção, é regra na história do Brasil. Por isso, lembrar Canudos não é um exercício do passado, é um ato político. É denunciar que a República, que se dizia moderna, começou seu caminho massacrando os despossuídos. É afirmar que os mortos de Canudos não foram fanáticos, foram lutadores por dignidade. É dar voz a quem o Estado tentou calar com pólvora e sangue. Ao contar essa história no Rocha Sapiens,
Não quero que você apenas saiba dos fatos. Quero que sinta o peso da injustiça. Quero que imagine as mulheres defendendo seus filhos, os homens cavando trincheiras na terra seca, os velhos e crianças resistindo até o último instante. Quero que veja o rosto humano por trás das estatísticas, porque só assim a memória de Canudos se torna viva, não como ruína, mas como chama que ainda arde. Canudos nos desafia, nos provoca a olhar para a desigualdade atual e perceber que muito do que se destruiu no sertão ainda ecoa nas favelas, nas periferias, nos rincões esquecidos do país. A pergunta é: vamos continuar repetindo a história, esmagando os que sonham com um Brasil mais justo, ou vamos finalmente aprender com Canudos que outro mundo é possível? Se você gostou deste conteúdo e quer fortalecer ainda mais o canal Rocha Sapiens, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e compartilhar este vídeo com seus amigos. Vamos juntos espalhar conhecimento, provocar reflexões e manter viva a memória que muitos tentaram apagar,